obesidade leva a lipedema ou lipedema leva a obesidade? O que será que leva uma coisa ou outra? Eu sou Luísa Manfrim, cirurgiã plástica aqui do CELIP, Centro Especializado em Lipedema, e eu tô aqui para te dizer que as duas respostas estão certas. O lipedema ele pode levar à obesidade e a obesidade ela pode ativar e piorar o lipedema. Mas o que acontece com mais frequência é que a obesidade ela se torna um super gatilho, se não um dos principais para o desenvolvimento e progressão do lipedema. A gente sabe hoje que pacientes com lipedema, elas têm uma diminuição da produção de um hormônio muito especial que é produzido pela gordura, que é a leptina. É um hormônio da saciedade e que ele é produzido em menor quantidade em pacientes com lipedema. É uma paciente que, portanto, tende a brigar muito com peso por conta da saciedade não ser tão eficaz quando ela se alimenta. É uma paciente que tem uma tendência a ganhar mais peso ao longo da vida. Então a gente sempre fala para elas que a gente entende muitas vezes o porquê que elas comem alguma coisa e não sentem uma saciedade tão grande. E isso poderia ser explicado pela baixa produção desse hormônio tão especial. Fora isso, existem outras associações, principalmente transtornos alimentares, que podem estar associados a esse ganho de peso em pacientes com lipedema. São pacientes que têm uma tendência a ter uma ansiedade maior, uma impulsividade maior, são pacientes que têm uma relação muito grande com a depressão, por exemplo, pacientes que não se enxergam bem no espelho, que têm dimorfismo. Então são pacientes que têm associação com transtornos alimentares e por isso podem vir a desenvolver sim obesidade. Mas o mais comum é o contrário. É uma paciente que tem lá no seu DNA um gene que é alterado, que pode vir a desenvolver o lipedema, mas que precisa de um simples gatilho, que é uma mudança comportamental, um ganho de peso. Então a paciente, quando ela ganha peso, muitas vezes lá na infância, ela pode sim ter ativação desse gene que já veio alterado e aí ela vai vir a desenvolver o lipedema. E o pior de tudo isso é que a obesidade, que muitas vezes ela é traduzida pela gordura visceral, então pacientes com gordura visceral alterada, aumentada, que a gente traduz como obesidade, elas são continuamente inflamadas. E essa inflamação, ela tem um potencial enorme de piorar o lipedema. É por isso que a obesidade é um gatilho que é extremamente importante no desenvolvimento e piora do lipedema e precisa ser combatido antes. O mais importante é lidar primeiramente com a obesidade, que ela está piorando o lipedema, do que a gente enxugar gelo tratando o lipedema e esquecendo da obesidade. Então, o efeito engorda e emagrece, que muitas vezes acontece nessas pacientes que lutam com peso durante toda uma vida, ele vai progredindo o lipedema e quando a paciente emagrece, ela tem aquela gordura resistente que não melhora e ela engorda e ela piora novamente. E esse efeito vai progressivamente piorando o lipedema e seus sintomas. Então, esse efeito ioiô já tem uma recomendação muito básica que é feita principalmente para pacientes que têm uma obesidade mórbida, que é evite dietas muito restritivas para que você evite o efeito ioiô. Pacientes com obesidade mórbida, a gente vai sempre recomendar atividade física e estabilização do peso. Isso é extremamente importante. Beleza? Então, entendidos, a obesidade leva ao lipedema, o lipedema também pode levar à obesidade, mas o mais importante é entender que você tem duas doenças e não somente uma, e que a gente vai tratar a obesidade primeiramente para depois a gente pensar no lipedema.